E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos aqui no capítulo 30, gente. Já chegamos ao nosso capítulo 30, né? O nome do capítulo 30 é Em Palestra Afetuosa. Então vamos lá, lembrando que André Luiz e Vicente estão junto com Cecília e Aldonina, que são as duas garotas, filhas do Bacelar, que estão explicando as coisas como são em Campo da Paz, né? No capítulo anterior, Cecília teve várias explicações a respeito de como funciona. E agora nós vamos dar continuidade a essa explicação de como funciona Campo da Paz, lembrando que também Campo da Paz não deixa de ser um posto de socorro lá, tá? Entendeu? Só que para espíritos um pouquinho mais evoluídos daqueles que estão em total perturbação com relação ao posto de socorro. Para vocês entenderem, vocês têm que ir aí uns capítulos para trás, vão lá. O ideal é vocês pegarem desde o capítulo 1, que o livro vem crescendo, para vocês entenderem todo o contexto, tá bom? Então vamos lá, capítulo 30, Em Palestra Afetuosa. Voltávamos em conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempos em tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério de Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu: morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Bom, vamos lá, primeiro assunto. Vicente questiona que jamais imaginaria que nas esferas espirituais houvesse matrimônio, casamento. E sim, gente, existem sim, mas só aqueles matrimônios extremamente consagrados pelo amor, né? Consagrados única e exclusivamente pelo amor. É evidente, gente, que entre nós aqui existe o desejo carnal, tá? Mas acima de tudo preponderar o amor. Se o amor prepondera sobre os desejos da carne, com certeza ali no mundo espiritual, em até um certo ponto, nós teremos questões matrimoniais, sim, viu? Mas tem que ser aquele amor puro e sincero. Se vocês forem no outro livro que houve os vídeos explicativos, Crônicas de um Despertar, o espírito Afonso, ele era casado numa encarnação com uma moça, e quando ele desencarnou, que ele chegou na esfera espiritual, ele conheceu, né? Ele voltou a rememorar, a se encontrar com uma moça que ele se identificava muito mais do que aquela que ele casou quando encarnado, entendeu? Então, esse que é o verdadeiro amor. Eu não recordo os nomes das mulheres, mas era parecido com isso. A pessoa, depois que ele desencarnou, que demorou para ele chegar na esfera espiritual mais elevada, ele se simpatizou com uma moça muito mais do que
quando ele tinha casado, quando encarnado. Então acontece sim espíritos afins, tá bom? Cecília acentuou sorrindo. Isso se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência da Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. E como são felizes os que casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem a morte. Então, isso aqui só vem a confirmar realmente o que eu falei para vocês, né? Aonde existe o verdadeiro amor, né? Aquele que é o amar além da forma física, né? Então, sim, existem os matrimônios lá no além. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso: continuem falando-nos da irmã que se mudou para o nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela transferindo-se para lá definitivamente? Bom, aqui vai ser uma explicação do seguinte. Existia um casal, só que a moça estava em Campo da Paz. E o noivo dela estava em nosso lar. Ou seja, nosso lar é superior a Campo da Paz. E o noivo dela solicitou casar-se com ela. É lógico que a espiritualidade não questionou, não foi contra. Mas o coordenador de Campo da Paz conversa com ela no sentido de ela se elevar um pouquinho mais para ela poder subir novamente ao nosso lar e contrair o matrimônio. Nós vamos ver aqui para frente. Cecília sorriu e retrucou: isso é outro caso. Isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior à dele, mas Antônio, como superior, poderia descer e buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos consecutivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Olha que termo bacana. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Gente, o que foi esse conselho que o mentor deu para a Isaura? Falou assim: Isaura, você melhore espiritualmente. Nós não fazemos questão que você vá até nosso lar. Mas por se tratar de uma colônia de elevação espiritual maior, nós te aconselhamos que você faça um estágio maior aqui
para aprimorar o seu pensamento, para aprimorar-se espiritualmente. Eles dão um conselho. Por quê, gente? Porque eles sabiam que se ela subisse ao nosso lar, provavelmente ela não conseguiria ficar lá com o Antônio, teria que descer novamente para fazer um estágio. Então, como irmãos amorosos que eles são, eles falaram, nós não temos nada contra, mas faça um estágio para aprimorar o seu espírito, né? Para aprimorar o seu campo de pensamento, a sua linha de raciocínio, para a sua elevação moral e espiritual. Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina honrada. Quando ganhei quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim, no entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Ou seja, ela ganhou um bônus como prêmio, né? Ela chama aqui de prêmio de assiduidade e bom ânimo, ou seja, os trabalhos dela foram compensados com uma breve visita em nosso lar. Ela ficou 15 dias e ficou conhecendo lá esses 3 lugares, há mais alguns lugares lá. Mas ela fala que reconhece ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade, ou seja, ela tinha muito a conhecer em nosso lar, mas não tinha elevação moral e espiritual suficiente para ficar lá permanentemente. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino, quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado. Mas não têm vocês em Campo da Paz instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor. Em nossa colônia, entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Então, gente, vocês veem que em Campo da Paz, dificilmente eles conseguem receber visitas de planos superiores. Por quê, gente? Eles estão muito próximos da crosta. Eles são muito grossos ainda, espiritualmente falando. Entendeu? Então, no nosso lar, eles são bem mais apurados. Né? Entendeu? Então, por isso que ela diz que é difícil receber visita. Mas que existe sempre uma assistência, tá certo? Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. Olha isso, gente. Imaginem um umbral de 10 em 10 quilômetros com postos de socorro, certo? Iguais a esse que eles estão lá. Ao mesmo tempo, Campo da Paz não deixa de ser um posto de socorro, só que para espíritos um pouquinho
pouquinho mais evoluídos do que os postos de socorro atendem. Por quê? Nós vimos em capítulos anteriores que os postos de socorro, eles atendem esse pessoal em total perturbação que não sai da dormência. Esses de Campos da Paz já estão, eles até estão numa pequena perturbação, mas eles não dormem mais, por exemplo, entendeu? Eles já estão acordados, saindo do período de perturbação, é um pouquinho melhor, entendeu? E nosso lar também recebe os espíritos um pouco mais apurados que o Campo da Paz ainda, tá bom? Então, tudo isso, gente, são camadas de mundos transitórios espirituais. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras, e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha, com a paz de Jesus. Olha, os opostos, né? Nós estamos num campo de batalha, mas com a paz de Jesus. Imaginem, imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. Ou seja, externamente, gente, eles fazem um trabalho pesado, árduo, né? que exige muito deles, mas interiormente eles vivem uma paz sublime. O que para nós, vocês veem, os encarnados, gente, nós externamos aquilo que nós sentimos por dentro. Pode falar o que for, né? Quando nós estamos com raiva, nós exprimimos nossa raiva. Quando estamos contentes, exprimimos dando risada, felizes. E mais o que está por dentro normalmente é aquilo que a gente sente. Dificilmente a gente consegue esconder os nossos sentimentos. Evidente que sim, alguns conseguem esconder os sentimentos. Você está triste por dentro e por fora se diz feliz, tá? Mas é muito mais difícil, vocês vão de convir, né? O serviço circunscreve-se à cidade, ou seja, o serviço que vocês fazem fica somente ali dentro da cidade, o Campo da Paz? André Luiz pergunta. Não, o trabalho é multiforme. Eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. Então vocês veem, ó, no caso de Cecília e Aldonina, elas agem mais no início das encarnações, das reencarnações que Campo da Paz manda para a crosta terrestre. E elas fazem esse acompanhamento. E por que os 7 anos, os primeiros 7 anos, gente? Porque durante os primeiros 7 anos é que ainda o corpo de carne está ligado aos lhames espirituais de quem está reencarnando, tá? A partir dos 7 anos, esses lhames se desfazem até o final da encarnação, daquela reencarnação, entendeu? Então, até os 7 anos, o espírito ainda está ligado pelo corpo de carne por alguns lhames espirituais. Após o vencimento dos 7 anos, quando a gente faz os 7 anos, vamos dizer assim exatamente, esses lhames se desfazem, tá bom? Definitivamente até o desencarne. E talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Ó, gente, deixa eu fazer uma correção aqui, que me falaram agora. Esses lhames, veja bem, esses lhames que se desfazem, gente, não é com o nosso espírito, é com o mundo espiritual. Até os 7 anos de idade, nós temos os lhames de ligação com o mundo espiritual, da onde nós reencarnamos, da onde veio esse processo nosso reencarnatório. Os lhames com o nosso espírito, esses só se desfazem no desencarne. Então vamos lá, explicar de novo, tá bom? Quando a gente reencarna, nós temos os lhames que nos ligam com o nosso mundo espiritual. Aquele mundo espiritual que nos mandou
reencarnar na crosta, tá bom? Então existem esses lhames espirituais, sim, que nos ligam, né, ao plano, à sessão reencarnatória ao ministério da reencarnação. Lembrei o termo. Enquanto nós não fazemos 7 anos, o ministério da reencarnação, responsável pela nossa reencarnação daquele plano espiritual, ainda nós temos os lhames com ele. Após a gente fazer os 7 anos, esses lhames são desfeitos definitivamente com o ministério reencarnatório. Uma coisa é uma coisa, vocês vão ter que saber separar. Tá bom? Os lhames com o nosso espírito, aquele espírito que está habitando a gente, não é desfeito até o nosso desencarne. Tá bom? Porque se esses lhames se desfizerem, a gente desencarna imediatamente. Tá certo? Tanto é que quando nós estamos dormindo, que o nosso corpo sai, nosso espírito sai, né, a nossa alma sai do nosso corpo, os lhames seguem juntos. Tá bom? É essa a diferença. Foi bom, a espiritualidade me cutucou aqui para explicar direitinho, porque ia deixar uma dúvida no ar, tá bom? Continuando. E talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos por isso mesmo agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz respeito à eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. Aqui tem 3 definições diferentes aqui. Presta bem atenção. Porque o que aconteceu? O André Luiz fala assim, mas como é que elas ficam dando assistência em Campo da Paz e vão para a crosta? Campo da Paz, crosta, Campo da Paz, crosta. Aí Cecília explica que elas têm a volitação, né? E muitas vezes até o pensamento. Volitação bastante adestrada, ou seja, elas devem viajar muito rápido, entendeu? Então, raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Então elas não perdem tempo no transporte entre Campo da Paz e a crosta. É quase que na força do pensamento, tá bom? Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Ou seja, tanto Cecília como a Aldonina, elas precisam ir em grupos, porque elas não têm a elevação espiritual suficiente para lidar sozinha com a situação de todos os obsessores que vão cercá-las. Então elas precisam do apoio de uma equipe, tá? Coisa que os superiores, como Aniceto, né? Esses espíritos superiores, eles não necessitam de companhia nenhuma. A superioridade moral e espiritual deles é tanta que eles não precisam de companhia. Tanto é que, se vocês lembram, no começo lá, há uns capítulos atrás, acho que no 15º episódio, essa missão que eles estão em Campo da Paz, que eles estão no posto de socorro, começou lá no 15º episódio, que Aniceto pegou o André Luiz e pegou o Vicente para levá-los até a crosta para uma missão. Eles pararam no posto de socorro e estão com alguns capítulos já que está intermediando para explicar o que são esses postos de socorro do umbral. Entendeu? Mas a missão que deu origem a eles foi Aniceto acompanhando André Luiz e Vicente. Mas o porquê? Porque André Luiz e Vicente não têm condições de irem sozinhos. Eles precisam do Aniceto estar acompanhando eles. Tá? Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Olha lá que eu falei para vocês. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz respeito à eficiência,
senão também no que se refere ao amparo magnético. Ou seja, eles entram em perturbação. O magnetismo da crosta terrestre é tão ruim, tão pesado, que influencia diretamente a linha de raciocínio espiritual deles, mesmo eles sendo espíritos. Olha que coisa, né? Que coisa. Então eles precisam de equipes. Por quê? Para conseguir manter a elevação moral, o pensamento deles com um magnetismo benéfico, tá? Para que eles não entrem naqueles maus pensamentos. A verdade é essa. E sorrindo de modo singular, concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Ou seja, ninguém larga a mão de ninguém. É isso daí. Fim do 30º capítulo, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E se alguém tiver alguma dúvida, gente, não titubeie em me perguntar, tá bom? Eu estou sempre lá no Centro Espírita Egler Comito para tirar dúvidas. O curso do Livro dos Espíritos que nós fazemos toda quarta-feira a partir das 19h30. E o próprio canal do YouTube, vocês podem estar perguntando para ele através do canal, tá bom? Vocês podem estar perguntando através do canal do YouTube, que eu vou estar respondendo. Muito bem. Fim do 30º capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá, curtam, façam parte do canal, compartilhem esse conteúdo do vídeo, que cada vez mais nossa querida doutrina espírita vai ficar mais conhecida. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.